Esse início de trabalho eu fico muito feliz de estar trabalhando com as equipes. O trabalho das equipes tem muita importância para a própria pessoa e aquele que trabalha que vai se qualificando durante a sua vida. Todo um trabalho tem muita importância, mas a importância é para aquele que está trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é as regiões das trevas e a condenação. E é bem interessante porque muitas pessoas pensam assim que elas se encontram numa condição superior, que elas não passarão por aquilo. Mas se uma pessoa começa a observar dentro dela, ela sempre ouviu falar do inferno e dentro dela tem sempre aquela condição de ter um cuidado, e esse cuidado não é de precaução, de perceber-se como se encontra e ser cuidadosa com ela na sua vida. Esse cuidado é um medo que apresenta dentro da pessoa por ela não sentir segura caminhando no caminho que dá a ela uma firmeza, uma determinação. Cada pessoa tem que observar assim as influências que todas as pessoas recebem no seu período de formação, dá a ela uma insegurança. Isso vem toda época, porque se uma pessoa, outra pessoa começa a observar os cantos que se cantam para a criança repousar, para a criança colocar o corpo na cama e dormir, ela vai observando que naquelas palavras daqueles cantos tem muitas contradições que não possibilita a criança repousar. Através dos anos, através da fase de formação daquela criança, depois na fase adulta, sempre vai trazendo um medo para a própria pessoa, mas isso é uma ausência da luz. Hoje o adulto tem que fazer muito esforço devido às referências que ele recebeu naquele período anterior. Dificilmente um filho faz melhor do que um pai. Devido a isso, um pai hoje, num período anterior, ele foi filho, ele tem que observar as palavras que ele utiliza para ele mesmo, porque se utilizou uma palavra, uma cantiga para uma criança que não dá àquela criança uma segurança interior com as palavras que foram usando, trazendo somente um temor para aquela criança, esse adulto hoje dificilmente ele faz diferente, dificilmente ele clareia aquelas palavras, ele modifica aqueles quadros e ele pode pensar assim que ele se encontra seguro na sua vida, do seu jeito. E essa segurança é bem interessante porque fazendo uma observação na vida de um tio, na vida de um conhecido do pai, ele continua com aquela mesma cabeça do período daquela criancinha pequena. Porque nós temos essa tradição assim. As tradições dificilmente são tradições que levam para a luz. São sempre tradições que trazem a pessoa para a diminuição. Isso é bem simples e bem fácil e muito eficiente, uma confirmação, que é a degradação da terra. Então, se a pessoa se encontra sobre a terra e a terra se encontra degradando, essas pessoas se encontram numa condição pior do que os seus pais, do que os seus avós. As regiões das trevas e a condenação é uma coisa que existe dentro da pessoa, porque observando as coisas que o Criador nos possibilita, são coisas maravilhosas, tem uma perfeição. Um corpo humano tem uma perfeição que nenhuma outra pessoa consegue melhorá-lo. E isso é bem interessante e muito sério. O descuido faz com que a pessoa ache assim que um outro ser humano vai melhorar aquele corpo. Quem conhece uma pessoa que passou
por um acidente que machucou a ponta do dedo e depois fez muitos tratamentos, aquela ponta do dedo, anos e anos depois, continua incomodando aquela pessoa. A perfeição do corpo, observando uma ave, observando a formação de uma planta, observando um grão, as coisas que o Criador nos possibilita não têm desarmonia, são todas as coisas harmoniosas. As regiões das trevas e a condenação, os próprios espíritos humanos que construíram e que constroem. Se a pessoa descuida, não faz um trabalho dentro dela de dar muita atenção do jeito que ela vive, do jeito que ela ganha a maneira de sobreviver, ela não vai ter uma tranquilidade dentro dela. Cada ser humano tem dentro do corpo físico dele o corpo de matéria fina e o espírito. Quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, a pessoa vai atuar com um corpo de matéria fina. Este corpo vai para o nível dele. Se ele tem tendências boas, ele vai para um nível de luz, um nível de clareza, um nível de pessoas que se relacionam com uma presteza, com uma nobreza, com uma consideração. Se dentro dele ele não fizer uma observação de como ele faz todos os dias com seus pensamentos, com a maneira que ele utiliza para o seu sustento, no relacionamento, com os seus pendores, quando ele vence o tempo do corpo de matéria grosseira, ele vai atuar com esse corpo de matéria fina na mesma frequência que aquelas pessoas atuaram anteriormente. E a gente sabe assim, quando tem um grupo de garotos assim que não recebe um polimento, uma orientação, uma maneira de comportar-se, é difícil relacionar entre eles mesmos. Eles se ajuntam para uma determinada finalidade. Quando apresenta um objetivo, um chega com um chapéu diferente ou com um lanche diferente, eles abocanham aquele lanche, eles tomam o chapéu e fazem brincadeira, de maneiras que aquele que apresentou diferente um pouco, o tratam para ele ficar como os outros se encontravam anteriormente. Se existe uma pessoa, outra pessoa, que começa a observar os irmãos de sangue, primos que foram criados ali nas imediações, depois de tantas décadas vai confirmando assim que aquele que apresentava determinadas tendências de organizar-se, de estar sempre trajando adequadamente, e o outro que não apresentava uma coerência no trajar, uma coerência da maneira de alimentar, foram distanciando. E fica bem claro assim como vai degradando e como o outro foi elevando-se. As tendências dentro de uma pessoa vão manifestando e a pessoa é que tem que estar dentro dela nesta condição de estudar o livro na luz da verdade e fazendo esta reflexão com ela mesma. Tem uma maneira que existe da pessoa perceber-se e essa maneira é quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade e ela adquire o costume em copiá-lo. Ela muda a norma temporal dentro dela e ela vai percebendo o jeito que ela tem e as tendências que ela tem. Porque na nossa vida interior é igual à vida exterior. Se eu quero ir de um lugar para outro lugar, eu procuro me informar como eu inicio aquela estrada. E naquela estrada sempre tem as referências. Na vida interior eu tenho que fazer esse trabalho. E a bondade do Criador é bem grandiosa mesmo. Há milhares e milhares de anos ele vem dando as referências para todos os espíritos humanos se sentirem seguros na caminhada. A importância é caminhar, ficar fortalecido e retornar à pátria espiritual. Todo um ato que o espírito humano faz, ele fica preso naquele ato.
Se é um ato de bondade, ele lembra daquele ato e ele fica agradecido. Muitas vezes esse ato de bondade é aquele que faz, dentro dele ele tem esta condição boa assim. Ele esquece, passou. O outro que recebeu não esquece. Quando uma pessoa deve um favor para outra, aquele que deve o favor não esquece. O que fez o favor, muitas vezes, não lembra mais. São os fios de ligação. As regiões das trevas e a condenação são lugares que os próprios espíritos humanos criaram com os seus conceitos, com as suas maneiras e com as suas tendências. E eles criaram e eles terão que vivenciar aquilo que foi criado. E a pessoa pensa assim que é muito simples, que ela poderá receber um auxílio na última hora e ela ser salva. Um auxílio não tem como ajudar uma criança se ela descuidou o ano inteiro para ela passar para o ano letivo seguinte. Só tem possibilidade de ajudar uma criança o ano inteiro. Não tem assimilação. Aquela criança do último instante, ela poderá passar, mas ela vai ter muita dificuldade de caminhar no ano seguinte. Hoje é bem simples assim, porque devido ao pouco polimento que existe dos pais, a pouca nobreza que existe das crianças, então muitas vezes os ambientes escolares passa aquele elemento porque fica livre dele. Não quer dizer que ele tenha o conhecimento ou ele se encontra preparado, mas na vida interior de uma pessoa, na vida espiritual de uma pessoa, as regiões das trevas e a condenação é uma coisa que vai existir para aquele espírito humano que não burilou-se durante a vida, que não tratou o outro espírito humano com a consideração, porque nos ensinos de Jesus, ele ensina assim que aquilo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estarás fazendo. Cada espírito humano estará caminhando sobre a terra e cada um terá que colher aquilo que ele planta. É físico esta condição. Porque anteriormente, algumas décadas, era mais natural assim, de uma vizinha conhecer outra vizinha, e uma vizinha tinha determinados frutos no quintal e a outra vizinha tinha outros tipos de frutos. Uma dava um tipo e recebia outro tipo. Existia um mutualismo, existia uma cooperação. Essa harmonia que existe na nossa vida interior é uma grandiosidade. Faltou esse equilíbrio, vai faltar para a pessoa a condição interna dela ter dentro dela a base que ela precisa para a sua elevação, para a sua firmeza. Na nossa vida é esta condição. Isso é uma coisa física, é uma coisa verdadeira. Quando a pessoa não apresenta aquela qualificação na profissão que ele tem, ele é substituído. Como empregador, surge outra empresa com trabalhos similares e os seus clientes migram para outra empresa. Como funcionário, ele é substituído. Nós, na nossa vida interior, nós temos que fazer o trabalho do terceiro mandamento. É uma coisa bem importante. Não adianta aquela correria para isso ou para aquilo. Todas as coisas que nós fizemos durante os 7 dias anteriores, a maneira como relacionamos com as outras pessoas e a maneira como nós fazemos para nós termos a possibilidade de ter uma vida melhor. E uma vida melhor a gente sabe assim que não está relacionado a pessoa ter ou não ter muito recurso. Tem um tio assim que teve muitos recursos, teve um tio que teve pouco recurso e cada um tinha uma personalidade diferente e a gente sentia bem relacionando com todos. Aquele que não tinha um recurso, ele tinha uma outra coisa boa que a gente sentia feliz em visitá-lo. E aquele que tinha um recurso, a gente sentia também uma coisa boa em visitá-lo ou recebê-los na nossa casa.
é uma harmonia e essa harmonia tem que existir. Faltou a harmonia, a pessoa vai ter que colher para ela mesma, independente de qualquer coisa. E é bem interessante assim, porque os fios de ligação, uma pessoa pensa assim que ela não fez fio com a outra pessoa. E faz, o fio existe, porque se eu lembro de um conhecido meu, de uma outra época, de um período anterior ou de um período recente, eu tenho uma ligação com aquele conhecido. E se essa ligação é boa, não quer dizer que no futuro eu vou colher alguma coisa com esse conhecido, mas eu vou colher com um outro espírito humano que tem as mesmas tendências, porque às vezes aquele conhecido entrou numa condição que ele não poderá receber essa simpatia que eu tenho, pelo jeito que ele passou a caminhar durante a sua vida. A simpatia outro vai receber. A nobreza é esta condição. Existe um ensino que fala que uma determinada pessoa está mudando de uma cidade para outra cidade devido ao trabalho dela e ela fala que está muito pesarosa em mudar para aquela outra cidade devido às pessoas com quem ela relaciona nessa cidade, as pessoas com quem ela convive na rua que ela mora. E ela recebe uma orientação assim que as pessoas da outra cidade vão comportar-se da mesma maneira que os conhecidos que ela tem no momento. Isso é uma coisa que existe. Quando a criança tem uma formação boa e aquela criança tem sempre boa vontade, uma índole boa, todos os lugares que aquela criança vai, ela é querida e ela mesma abre as portas para a sua vida interior. A região das trevas é a condenação, é o jeito que a pessoa faz com os seus pensamentos e com a influência que ela recebe e o jeito que ela vai criando a sua vida diária. Cada pessoa tem que estar muito presente com ela mesma. Todas as coisas que o Criador nos possibilita são belas e maravilhosas. Tanto faz observar um corpo físico vivo, como faz observar um fruto, uma semente. No caso da semente, olha a grandiosidade que existe dentro de uma semente, a força que existe naquela semente de possibilitar o fruto para o qual ela foi destinada. As regiões das trevas é a condenação. A pessoa tem que caminhar todos os dias com muito cuidado. Todos os dias, porque a referência daquele trabalhador naquela empresa, ele sabe a hora que ele precisa de chegar. E a história de um profissional que tornou-se uma referência, ele teve o cuidado durante todo o período da sua atividade de ser responsável com a hora de levantar, com o alimento, com a hora do repouso, com o seu período de descanso, para que ele pudesse ter a condição de corresponder com aquele objetivo, com aquela responsabilidade. Conhecendo uma ou outra pessoa, cada um sabe que terá que ser assim. Muito cuidado com todos os detalhes para tornar-se um profissional com a referência. Isso é coisa física. Na nossa vida interior é da mesma maneira. Aquela criança que descuidou durante o ano letivo, que não teve a condição de assimilar as informações escolares, ou por descuido, ou por alimentos inadequados, ou por costume ruim dos pais, porque a gente vem observando assim que todas as crianças que têm dificuldade com o acompanhamento do ensino escolar, normalmente os pais não têm costume bom. Com isso, as irradiações dos pais vão sobre aquela criança. E já vem assim, porque se os pais não têm costume bom, quando eles possibilitaram a vinda daquela criança, suas qualidades já se encontravam enfraquecidas. Então, aquele espírito hoje que tem a dificuldade de assimilar a matéria escolar, tem essa limitação, justamente pela condição genética que ele trouxe. Não tem uma qualificação. Isso é físico. A gente precisa de fazer essa observação porque os humanos, o corpo humano, não são diferentes do corpo dos animais.
É a mesma qualidade. Se o pai não tem costume bom, se a mãe não tem costume bom, não poderá trazer um espírito qualificado. E aquele hoje no período escolar que apresenta a limitação para a assimilação das informações escolares também não tem a qualidade. Então encontra-se um grau a menos. No final do ano, depois de um ano letivo, não tem como ajudar no último instante. Aquele trabalho para melhorar aquele corpo físico teria que ter feito o ano inteiro. O pai, a mãe teria que estar com uma condição interna de estudar o livro Na Luz da Verdade, de melhorar as suas irradiações e de ir percebendo a qualidade de um alimento para melhorar uma constituição. É da responsabilidade de cada um. Com os ensinos é o mesmo procedimento. Hoje a pessoa pode apresentar o corpo físico com um vigor, com uma saúde, apresentar uma facilidade em assimilar os ensinos escolares. Não quer dizer que é suficiente. A bondade do Criador em mandar os mensageiros, mandar os orientadores para facilitar a vida do espírito humano, e os espíritos humanos durante esses milênios só fizeram brincadeiras em referência aos ensinos, achando assim que no último instante a pessoa vai se encontrar com aquela condição boa, independente de como ela fez para manter o seu corpo físico, para manter o seu trabalho, a maneira que ela fez com o descuido com o que ela colocava na sua boca. Isso é um afronto, a própria pessoa afrontando a ela, achando assim que as coisas na criação são desorganizadas e que ela se encontra numa condição como se ela fosse importante. Quando uma pessoa julga que ela é importante no ambiente de trabalho ou no relacionamento dela com uma ou com outra pessoa, aqueles com quem ela se julga assim, à medida em que ela vai passando os anos, ela vai observando que não existe uma fidelidade com aquelas pessoas que ela julgava ser importante para elas. Uma pessoa que tem uma responsabilidade num ambiente de trabalho, ele sai do ambiente de trabalho, aqueles que são subordinados a ele não apresenta a mesma produtividade. A consideração que ele julga que tem é uma consideração que ele imagina, é uma condição assim que o jeito que ele está fazendo não desenvolveu assim uma palavra que chama-se fidelidade, de uma correspondência com aquela pessoa. Na ausência dela, aparenta-se uma consideração, uma fidelidade na presença da pessoa. Na nossa vida interior é mais sério ainda, porque a própria pessoa sabe da referência dela e ela sabe do começo do certo e o começo do errado. Ela precisa de estar muito atenta com ela mesma, como ela vai fazer à medida em que ela largar o corpo de matéria grosseira. O corpo de matéria grosseira é um período que a pessoa usa e esse período não quer dizer que é suficiente. Hoje a gente vem observando assim, muitas pessoas vêm trabalhando só para o sustento do corpo de matéria grosseira. Não está dando uma orientação diferente. E o corpo de matéria grosseira é a coisa mais fácil que existe, um processo de fazer a sua manutenção. É só a pessoa observar como é fácil, não requer coisas grandiosas para um alimento, porque os melhores alimentos que existem são os mais simples, são os mais baratos. Se a pessoa desenvolve um conhecimento, ela vai confirmando assim. As regiões das trevas e a condenação é uma coisa que existe para aquela pessoa que se encontra descuidada, que não se encontra esforçando-se em observar que toda a sua volta só encontra beleza e perfeição. Em todas as coisas, a beleza de uma folha, se uma pessoa observa que depois que uma folha se encontra na fase adulta, ela tem uma cera
que a protege. E ela pode confirmar sim que a formiga come aquela cera e depois tem outras propriedades. E se a pessoa pega uma folha já envelhecida, ela vai vendo a estrutura que existe para ser feita aquela folha. Todas as coisas têm a harmonia. Dentro do ser humano é que ele coloca a desarmonia e que colocou as regiões das trevas com uma maneira que ele utiliza para ele mesmo, do jeito que ele foi formado, que é só observar a cantiga das crianças. Um jeito que faz com que a criança comece a desenvolver-se com um sistema de medo, de insegurança. E a maneira que precisa de ter é uma maneira de clareza. Precisa de ter os cuidados durante a vida, mas medo a pessoa não precisa de ter. Ela tem que confiar nos ensinos e ir observando assim. Se ela confia e se ela precisa de ir em determinado lugar, ela vai e volta. Todas as coisas darão certo para a ida e para a vinda. Mas a pessoa precisa de fazer a diferença daquilo que precisa ser feito e aquilo que precisa de deixar para uma outra época. As regiões das trevas e a condenação. Um trabalho que uma pessoa precisa de fazer com ela é a vida inteira. Do jeito que aquela criança tem que fazer um esforço em assimilar as informações escolares e o adulto que acompanha aquela criança procurar entender de alimentos para deixar aquele corpo fortalecido, é uma condição que existe. Isso é físico e a pessoa precisa de observar assim que para a vida interior da própria pessoa, ela mesma é que tem que fazer o trabalho de conhecer os ensinos, é a própria pessoa é que tem que ter essa dedicação com ela. Não tem uma maneira de um guia auxiliá-la se ela não for cuidadosa com ela. E os auxílios têm que ser de uma condição que é na proporção. É como o professor que faz com aquele aluno na sala de aula. Vai graduando para aquele ano letivo. Todas as coisas para a vida interior de uma pessoa, a pessoa tem muitas referências externas e ela que terá que fazer esta condição de desenvolver os sentidos, a percepção, de desenvolver a consideração para com o outro. Porque quando se conhece uma ou outra pessoa que comporta dessa maneira, a velhice dela apresenta uma coisa boa. Ela tem uma leveza e não tem nada para falar para aquela pessoa. E muitas vezes ela também não tem nada para falar para as outras pessoas. Tem graus de diferença. Para ser um guia, a pessoa tem que estar dentro dela, vendo o grau daquele que precisa fortalecer com os ensinos. A pessoa precisa de mudar suas irradiações e ela tem que ir observando assim que uma célula dura 22 dias, uma mudança de constituição é mais de 2 anos que a pessoa gasta e assim mesmo a pessoa precisa de conhecer os alimentos para ela ir tendo a perseverança, porque há um processo interno de saturação. Com o conhecimento ela tem a continuidade para melhorar as irradiações que a pessoa trouxe para essa terra. Ela tem que conhecer os ensinos e tem que ir observando assim, desenvolver as qualidades que se dão um nome de audição, de visão. Isso não é uma evolução. Evoluir é quando a pessoa corresponde com as funções que ela prontificou durante a sua vida e ela tem que ter também aquela coisa boa de considerar o seu semelhante. Considerar o semelhante não é conviver com os semelhantes e observando assim que cada um tem um caminho e se uma pessoa precisar de uma orientação, de uma informação, aquela orientação será dada na proporção daquele que está perguntando, daquele que está pedindo. Não adianta querer facilitar a vida da outra pessoa, ela não tem assimilação, ela não fez o trabalho para melhorar as suas irradiações. Primeiro tem que fazer todo um trabalho antes, para depois ela receber uma orientação, uma informação. E aquelas pessoas que se
colocam naquela condição de achar que pode colaborar com a outra pessoa, aquelas pessoas se encontram enfraquecidas, não colocam-se na condição de respeitar o seu semelhante.